Olá, muito bem-vinda ou bem-vindo ao canal Ela Encanta. Nessa leitura intuitiva, nós vamos descobrir como você vai conhecer a sua alma gêmea. Você vai escolher entre as duas opções que eu tenho hoje, que são a primeira, o quartzo azul, ou a segunda opção é a calcita laranja. Se você precisar, pausar o vídeo para escolher com calma, se conectar com aquela que te chama mais a atenção nesse momento, pode fazer isso, fica à vontade. Eu vou começar com o quartzo azul, adoro essa pedra. E você viu que, avisos antes, né? Você viu que tinham algumas cartas relacionadas a cada uma das opções. Eu já tirei aqui para facilitar, para agilizar o vídeo. E preciso dizer que, primeiro de tudo, eu vou trazer uma leitura e aí vamos ver o que sai, na verdade, né, de mensagem. Não tem como eu saber antes, mas pode ser aqui qualquer situação. Se você sente que já conheceu essa pessoa ou se você ainda não conheceu, se vocês já tiveram um relacionamento, né, você pode estar aqui querendo saber de alguém que você já teve relacionamento. Eu vou deixar em aberto, vou ver o que vem. Mas normalmente eu faço leituras mais genéricas, né? Para encaixar na situação de mais pessoas. E aí a gente vai ver. Aqui eu tenho essas cartas já de 2 oráculos. Eu tenho aqui características e circunstâncias. A gente vai ver também quando isso pode, na tendência de quando isso pode acontecer. E o que mais vem, né? Como vai ser de fato esse encontro, como vai ser o encontro em si. Recados dados. Vamos lá. Começando com o oráculo aqui de anjos e ancestrais, a primeira carta que saiu foi a loba. A She-Wolf. Liberte o seu lado selvagem. É a frase que ela traz. A outra carta foi a escudeira. Vou traduzir assim, esse termo aqui. A guerreira, talvez. Faça planos e foque. A terceira carta desse mesmo oráculo é o guardião da proteção. Solte os escudos. E a primeira coisa, eu vou falar logo das outras cartas, eu tenho mais 3 cartas aqui, depois eu falo de todas e as minhas impressões. Aqui nesse oráculo astrológico saiu a carta da nobreza. Depois veio Sagitário com a abertura. E Vênus com os sentimentos. E aí vamos lá. Primeira coisa que me chamou muito a atenção, eu tenho 2 cartas aqui que tem escudos. Tem bastante coisa para falar só dessas cartas aqui. Mas vamos lá. 2 cartas que tem essa figura de escudo. Então a primeira coisa que me ocorreu é alguém, de alguma forma, possivelmente você, mas pode ser outra pessoa também, se sentindo meio armada, com a guarda armada, sabe? Pode ser que você, quando esse encontro acontecer, né? Ou você esteja vivendo isso agora. Encaixe aí. Mas pode ser que você, aqui, nesse momento, vou falar assim para facilitar, nesse momento vai ser um momento, um período em que você vai estar saindo de um relacionamento. Então, tem umas questões ainda para serem curadas, então você pode ter passado por um relacionamento difícil, não é necessariamente, mas pode ser, que te causou essa frustração, e aí você se arma, você se coloca num lugar assim de eu não quero saber de relacionamento tão cedo. E é justo nesse momento que você conhece essa pessoa. Quando você não quer, é o momento que vocês se encontram. Primeira coisa que me vem, como circunstâncias assim do momento. Pode ser essa outra pessoa também que vai estar saindo de um relacionamento
e também tá num momento de não quero saber disso, é possível. Pode ser um ou outro, ou os dois. Outra coisa que me vem, conectando também com isso. Você tá nesse momento de não tô querendo saber de relacionamento, eu quero focar na minha vida, no meu trabalho. Essa carta, ela me traz muito essa energia de trabalho. Eu tô totalmente focada. Ela fala de faça planos e foque. E ela é uma guerreira, né? Ela tá aqui com o escudo e a espada na mão. Essa espada, né? Essa ideia de uma mulher com uma espada na mão, uma mulher guerreira, me lembra muito a Rainha de Espadas. Que ela é aquela que foca no trabalho e não quer saber de sentimento, eu só quero fazer aqui, tô querendo construir a minha vida e ponto final, tô muito bem sozinha. Ela tem essa energia. Mas me passa bastante essa impressão de estar armado, esse termo que eu tô usando, num sentido de alguém que se afasta. Não é que eu tô vivendo focando nisso porque eu quero. Eu passei por umas coisas e eu não quero passar por isso de novo tão cedo, então eu vou fingir aqui que isso não existe e vou focar no meu trabalho. É mais ou menos essa energia que eu tô sentindo aqui. Não é esse estado de tranquilidade nesse sentido de tô muito bem sozinha. É muito mais de eu não quero repetir algumas coisas. Circunstâncias, né, que eu tô trazendo. Outra coisa que me ocorre, olhando essas primeiras cartas, preciso falar. Pode ser que vocês se conheçam em algum momento à noite, em algum dia à noite. A gente tem aqui uma lua cheia gigantesca. Tô trazendo tudo de símbolo que me desperta a atenção aqui, tá? Isso vai fazer sentido para alguns ou também não vai fazer para ninguém. É possível, mas possivelmente pode ser à noite. Um encontro à noite ou ao ar livre. Isso me vem muito forte. Eu tenho aqui 3 cartas desse oráculo. As 3 remetem a ambiente externo. Sagitário aqui com a abertura é um signo de exploração, de ir para o mundo. A gente tem esse lago aqui com esse cisne e aqui também tem um mar. 3 cartas que me remetem a ambientes externos, a algum evento, alguma atividade externa, um parque, sei lá, alguma coisa desse tipo. Não é, por exemplo, no trabalho. Vocês vão se encontrar num ambiente de trabalho. Aqui não, aqui é externo. Pode ser até que você trabalhe, né, em ambientes externos, se for o caso, pode ser. Mas eu vejo muito mais como um lugar ao ar livre. Outra possibilidade aqui, não exatamente possibilidade, melhor dizendo, é porque essa carta, esse guardião aqui, me remete a questões espirituais ou religiosas. Eu ia falar que uma outra possibilidade é vocês se encontrarem num lugar que de alguma forma tem a ver com questões religiosas. Não necessariamente um templo, né, uma igreja, mas pode ser um retiro espiritual, pode ser, o que mais me veio aqui? Um encontro, uma vivência de alguma terapia, sabe? Alguma coisa nesse sentido. Algo que trabalhe essas questões emocionais. Por exemplo, uma vivência terapêutica, um curso de alguma área holística. Também me vem isso aqui como possibilidade. E aí é assim, como que eu sei o que é pra mim? Se você tem interesse nesses assuntos, se você é uma pessoa que, por exemplo, já é uma terapeuta e faz cursos, ou já fez algum curso, pode ser que um belo dia você tenha um impulso, uma vontade de fazer um novo curso. Talvez, né, presencial. Pode ser online também, sempre pode, mas, por exemplo, no fim de semana tal vai ter o curso, vou fazer. E aí é nesse lugar que vocês se encontram. É uma possibilidade. Se não faz sentido para você, mas você é uma pessoa religiosa, você frequenta algum templo, algum lugar, né, de reza,
pode ser lá. Depende do que faz sentido, né, para você nesse momento ou lá no momento em que vocês vierem a se conhecer. A outra coisa que me veio aqui, eu já falei, foi isso de, essa carta traz isso de questões terapêuticas. E voltando, né, características. Ou você, ou a outra pessoa, ou os dois, são pessoas bastante espiritualizadas. Essa carta aqui me traz muito isso, uma energia espiritual muito forte. Então, ou você ou o outro são pessoas bastante espiritualizadas, que têm interesse pela espiritualidade, ou que se abrem para a espiritualidade. Também com essa carta, né, com essa lua cheia aqui, a loba, me lembra a mulher selvagem, né, do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Aí eu tenho aqui 3 signos, que podem ser também confirmação, né? Quando vocês se conhecerem, pode ser que essa pessoa tenha esse signo forte, ou seja, né, o signo solar dele ou dela. Não é necessariamente, mas pode ser uma confirmação. Eu tenho Leão, Sagitário e Libra. Libra, eu tenho aqui essa carta de sentimentos, ela fala de Vênus. Aqui em cima eu tenho o símbolo de Vênus, que é o regente de Libra. Eu coloco, é de Touro também, mas eu coloco a questão dos sentimentos direcionando um pouco mais para o signo de Libra, porque é um signo a casa, né, referente a Libra no nosso mapa, fala de união, de casamento, as nossas interações. Então eu direciono para isso, para Libra por isso. Mas o que eu tenho dessas cartas que eu tinha para falar? Circunstâncias também. Um momento, já falei, né, sobre o foco. Pode ser, para alguns, poucas pessoas, viagem. Um momento em que você esteja viajando. Não necessariamente uma viagem longa, mas algo envolvendo viagem. Viagem a trabalho até, por exemplo. Sagitário traz isso, né, do ir para outros lugares, explorar novos lugares. E como eu já falei, né, essa carta traz essa questão de foco no trabalho também, então pode ser esse explorar, o explorar o novo. Um momento, inclusive um momento bem atribulado na sua vida, em que você esteja talvez fazendo várias coisas ao mesmo tempo, esteja com a agenda, né, muito badalada. Aqui a nobreza com esse signo de Leão me traz uma característica, né? Bom, característica da pessoa também, Sagitário aqui, não só pelo signo, mas alguém que busca sempre conhecimento. Isso aqui sempre vai servir tanto para você quanto para outra pessoa. Mas vamos falar do outro, né? Para você reconhecer essa pessoa. Alguém que busca sempre conhecimento, uma pessoa com sede de conhecimento, uma pessoa muito sábia, que você talvez quando converse, perceba assim que ela tem muita sabedoria, ela é muito culta, talvez, né? Pode levar para esse lado da cultura. Alguém que é um viajante, pode ser um viajante, alguém que explora vários lugares, viaja para vários lugares. Aqui com a nobreza de Leão, a nobreza por si só, né? É uma pessoa que tem um ar mais sofisticado, ou pode ser uma pessoa muito simples, mas passa tem essa aura de nobreza, né? Alguém que é refinado, tem um gosto refinado, é uma pessoa menos embrutecida, né? Eu ia falar mais delicada nesse sentido de refinamento mesmo, de nobreza, né? Aquela coisa a delicadeza. Até porque a gente tem aqui esse cisne, que é um animal, né, que é muito, muito delicado. São características. Com Vênus aqui e sentimentos, temos a primeira coisa que me vem com essa carta, é muito curioso, talvez porque ela esteja embaixo dessa. Mas tá me vindo muito alguém
Sabe aquela pessoa que tá com a terapia em dia? É isso. Alguém que não tem medo de encarar os sentimentos, vai atrás de trabalhar o emocional. Tá me vindo muito forte isso. Pode ser que essa pessoa seja terapeuta, um psicólogo, um terapeuta holístico, ou holística, né? Homem ou mulher. Mas tá me vindo muito isso. De alguém que trabalha o seu emocional. Vai atrás de fazer isso. E pode ser aqui também uma dica pra você. Se você não faz, é interessante que você comece a fazer. Porque assim você vai estar alinhada ou alinhado com essa pessoa. Mas a outra coisa que eu ia falar sobre Vênus e sentimentos, na verdade sobre Vênus em si, é que como é o planeta, né, que rege, que tem a ver com a beleza, com os sentimentos sim, mas com a beleza também, é o planeta do amor e da beleza, Vênus, né? Afrodite, nossa deusa Afrodite. Pode ser uma pessoa que, pelo menos aos seus olhos, seja bastante atraente, bonita, que te desperte a atenção, né? Te desperte o interesse com muita facilidade. Juntando aqui Vênus com a nobreza de Leão, né? É uma pessoa que chama a atenção. Não necessariamente uma pessoa espalhafatosa, mas alguém que chama a atenção, que tem presença e tem esse ar sofisticado, então ela causa um magnetismo, sabe? Ela te magnetiza, te atrai seus olhos para ela. Me vem isso. São indícios, né, de quem é essa pessoa. Vamos ver o que mais vem aqui agora com o tarô. Já virou. Eu tenho o 9 de paus. Como vocês vão se conhecer, né? Ou aqui, como você pode reconhecer essa pessoa. Ou a palavra reconhecer também de como vocês vão se reencontrar. Pode ser que você tenha ouvido isso tudo aqui e você já conheça essa pessoa. É sempre possível. Então a gente está falando do reencontro, né? Um novo momento que vocês vão se encontrar. Temos o Rei de Ouros, a Lua. Esse Rei de Ouros, ele se conecta muito com essa nobreza. Ele é uma pessoa de característica, vamos lá, primeiro, né? Eu sei que a gente está vendo o como envolve as circunstâncias, mas eu estou trazendo características também. Esse Rei de Ouros é uma pessoa muito confiável, é uma pessoa já estabilizada. Não só materialmente, pode até não ser uma pessoa estabilizada materialmente, mas ela é uma pessoa estabilizada emocionalmente, mentalmente, pode ser? Voltando, né, à ideia aqui do trabalho interno, reforçado aqui com isso. Uma pessoa estável, ou mental, emocional, ou materialmente, com grandes chances de ser materialmente, porque é o Rei de Ouros. É alguém, vou mostrar a carta, né? Não mostrei. É alguém que me passa, esse rei aqui, ele tá me passando uma ideia de sabedoria. Palavras que estão me vindo. Por algum motivo, esse lobo aqui me remete à sabedoria. Uma pessoa muito sábia. Só abre a boca pra falar quando tem algo relevante pra falar, sabe? Aquela pessoa que tem esse conhecimento interno. Então, ele não sai falando qualquer besteira por aí. Mas quando ele tem que falar, quando ele tem que dar a opinião dele, ou ele rei, né? Independente de gênero. Estamos falando da energia do Rei de Ouros aqui nesse momento. Ele fala a coisa certa. E a outra palavra que me vem é sobriedade. Eu conecto com essa ideia da nobreza também aqui, nesse sentido de, repetindo o que eu já falei, não é uma pessoa espalhafatosa. Ele não quer chamar a atenção. Ele vai se posicionar, ele vai falar o que precisa ser dito de um jeito muito delicado, muito sábio, né? Mas só quando precisar. Se não precisar, ele vai ficar quieto só observando. Uma pessoa muito observadora também, de característica.
Mas isso não quer dizer que seja uma pessoa carrancuda, sabe? Aquela pessoa e distante. Não me passa isso, pelo contrário. Ele tá aqui numa postura muito relaxada, sorrindo. Ele tá super confortável ali, na posição de rei dele. Ele sabe do valor dele, ele sabe da capacidade dele. Ele já conquistou aquilo que ele queria, então ele tá confortável na vida dele. E isso aqui também serve pra você. Ou pra você se reconhecer assim, ou pra você trabalhar para ficar assim, né? Desenvolver esse potencial em você. Porque se tem esse potencial na outra pessoa, vocês são espelhos. Se é a sua alma gêmea, vocês são espelhos. Então, esse é um potencial que existe em você também. Temos o 9 de paus. Opa! Aí, como circunstâncias, né? Essa carta reforça o que eu já falei sobre ser um momento em que você tá saindo, você ou a outra pessoa, saindo de algo, se libertando de algo que te prendia, um relacionamento ou circunstâncias da vida, né? Pode ser aí sim profissionais, materiais que te prendiam, te limitavam, e aí você sai disso, é um período aqui, né? O contexto do período. Você tá saindo, tá encerrando esse ciclo, isso tá ficando para trás, e você tá entrando num novo momento na sua vida. Um momento em que você tá muito mais tranquila, relaxada, se reconhecendo o seu poder, a sua força. Aqui com esse rei, né? A junção dessas duas cartas. Muita coisa vindo à tona, vindo para a consciência, vindo para a superfície. A gente tem a lua aqui, que representa, né, esse ganho de consciência. A lua já saiu aqui antes. Falei sobre a questão de pode ser um encontro à noite. De novo temos a lua aqui. De novo temos o que eu falei sobre ambientes externos. Aqui é o sair de um lugar, pular essa cerca aqui e ir para outro lugar. Voltando à lua, né? Ganhando um momento em que talvez seja em que você está trabalhando as suas questões, como a gente viu. Aqui é uma pessoa que vai atrás de olhar para o seu emocional. Pode ser que você esteja nesse momento também, quando vocês se conhecerem. Um momento que você está buscando trazer para a luz, trazer para a consciência o que está escondido. Informações, sentimentos que precisam de cura, tudo isso. Um reequilíbrio, um período de reequilíbrio interior. E por fim a gente tem o Pajem de Espadas. E essa carta, vários símbolos que tem aqui me remetem a coisas que eu já falei. Primeira delas, o sair de um lugar e ir para outro. O cavaleiro aqui, pajem, desculpa, ele tá cruzando a ponte. Ele tá saindo, indo para outro lugar. Tem um livro nas mãos dela. Remete a essa coisa de conhecimento. Volta aqui como circunstância. Espirrar. Como circunstância, a questão de vocês se encontrarem, por exemplo, em um lugar de estudo, um lugar de práticas, como eu disse, né, práticas terapêuticas, por exemplo, ou um templo, né, me remete a isso, esse livro nas mãos e esses balões. Ela tem as lâmpadas aqui como balões, remete à ideia de liberdade, uma libertação, uma iluminação que causa essa libertação. Então pode ser um período real que você ou o outro, a outra pessoa, esteja se curando, esteja trabalhando questões de relacionamentos anteriores, ou da vida como um todo, né? Mas possivelmente relacionamentos passados. Vamos ver o que mais vem aqui. Quando? Não perguntamos quando vocês vão se conhecer, então vou usar esse tarô ainda. Depois eu trago o Lenormand. Quando vai rolar esse encontro? Temos
4 de espadas e 10 de espadas. Mais uma carta, esse 4 aqui. Alguém que está se curando, tá aqui, se recolheu nesse ninho. Lembra que eu falei no início sobre um momento em que você talvez não esteja querendo olhar para questões afetivas? É um momento de recolhimento, de afastamento disso para cura. Não é um afastamento de eu não quero nunca mais um relacionamento, me envolver com outra pessoa. Não. Eu preciso nesse momento curar isso aqui, então eu vou me retirar do campo, né, da busca para curar algumas coisas. E o 10 de espadas reforçando isso. Essa pessoa indo embora, ela tá indo para algum lugar, tem esses pássaros que remetem a essa liberdade também. Isso tá muito forte aqui porque tá se repetindo. Quando a gente... trazendo, né? E aqui no fundo tem a morte, que é o renascimento também. Isso tá muito forte aqui. Um dos dois, ou os dois, vão estar finalizando um relacionamento quando vocês vão se conhecer. Esse é o momento de encontro de vocês. Alguém vai ter acabado de sair de um relacionamento ou vai estar finalizando esse relacionamento. Então pode ser que nesse momento, ou você ou a outra pessoa estejam vivendo um relacionamento. É possível. Depende aí de outros fatores, né? Mas eu tirei essas cartas, eu não tenho como não olhar a mensagem delas, mas eu tirei para ver aqui um período, quando isso vai acontecer. E é rápido, por isso que eu acho que vocês estão ou finalizando ou ainda estão no relacionamento, porque as cartas de espadas eu tenho 4 e 10. Eu vou colocar como o tempo é rápido. Por quê? Cartas de espadas trazem semanas. Entre 1 mês e 10 semanas. Entre 4 semanas e 10 semanas. 10 semanas dá menos de 3 meses. 2 meses e meio. Então, entre 1 e 2 meses e meio. Para que vocês se encontrem. Isso é bem rápido. E aí, por que eu falei que, pelo menos para a maioria das pessoas que estão assistindo, não tem um tempo determinado, é rápido? Porque se você, nesse momento, tá num relacionamento e você não tá pensando em terminar, se a gente não tava falando aqui dessa pessoa que você já está no relacionamento com ela, é uma outra pessoa, você ainda vai conhecer. Então, assim, não necessariamente você vai de hoje para amanhã resolver terminar né, o seu relacionamento. Se você já vem pensando nisso, pode ser aqui um indício de que isso está chegando ao fim. Também pode ser aqui um indício de que a outra pessoa está no relacionamento, ainda precisa encerrar esse ciclo, ainda está no processo. Então, vai ser rápido conforme a necessidade. Não quer dizer que vai ser necessariamente 4 semanas, 1 mês, para vocês se encontrarem. Ou, sempre tem várias possibilidades, né? Você vai cruzar com alguém que vai te chamar a atenção, vai te despertar interesse. Entre 1 mês e 3, né, mais ou menos, arredondando, entre 1 e 3 meses você vai cruzar o caminho de alguém e essa pessoa vai te despertar interesse. E não necessariamente vocês vão começar a desenvolver um relacionamento nesse momento, mas você vai conhecer pelo menos essa pessoa. E essas são as características que te ajudam a reconhecer essa pessoa. Já tem bastante tempo esse vídeo, eu vou tirar por fim aqui uma mensagem final com o Lenormand. O que mais você precisa saber? Temos a cobra. A cobra, que me chama a atenção é que ela tem o número 7. 7 é o número de Deus, é o número da divindade, é o número da totalidade do ser. Então, isso aqui é um processo de encontro de você com você mesma e da pessoa com ela mesma. Vocês estão num processo de reencontro com vocês mesmos. E aí vocês cruzam o caminho do outro.
para colaborar cada vez mais com os seus próprios processos. A cobra, ela traz uma energia muitas vezes de desconfiança, né? Uma pessoa que não é talvez tão verdadeira. Mas eu não consigo... É claro, eu consigo olhar para essa carta assim. Mas a primeira coisa que me vem é sobre o símbolo da cobra como um símbolo de sabedoria, de conhecimento. Conhecimento, inclusive, sagrado. Do sagrado feminino. Tá aqui no que significa a cobra como força, como arquétipo. Então, o que ela me traz aqui de mensagem final é para que você mergulhe, sabe? Busque se desenvolver, busque trabalhar, para que você consiga enxergar, reconhecer as pessoas ao seu redor que colaboram e as que não colaboram com você, com o seu processo. E aí você se afasta, você faz essa limpa. Você não precisa ter essas energias por perto, se elas não te fazem bem. Então aqui é a sabedoria que te ajuda a reconhecer quem está do teu lado, quem está te apoiando, quem colabora com você ou não. Não vai muito além de cuidado com pessoas falsas ao seu redor. Não é isso. Quando eu falar assim, leva para um lugar pode levar, né, para um estado de eu não posso confiar em absolutamente ninguém que está ao meu redor. E aqui não é isso, a gente está vendo isso desde o início da leitura. Busque se trabalhar, busque se conhecer, porque assim você conhece os outros. Você consegue enxergar os pontos problemáticos nos outros com muita tranquilidade, com muita facilidade, e você se afasta dessas pessoas, simplesmente, sem sofrimento, sem briga, sem esse conflito, esse confronto, sabe? Você só, aqui, eu escolho me colocar num lugar de mais tranquilidade na minha vida. Fazendo isso, naturalmente, pessoas que não estão alinhadas comigo vão se afastar. É simples assim. É isso que eu tenho pra você sobre esse encontro. Como você vai conhecer a sua alma gêmea. Espero que eu tenha ajudado a trazer um direcionamento, uma clareza aí para que você consiga reconhecer essa pessoa no momento em que vocês se encontrarem. Vou finalizar a sua leitura aqui. Muito obrigada por me permitir acessar a sua energia. Te convido a se inscrever no canal, caso você ainda não tenha feito isso. E eu espero te ver no próximo vídeo. Até lá! Agora a gente vai para a segunda opção, a calcita. Você que escolheu a calcita. Antes de começar, vou dar alguns recados. Eu já tirei algumas cartas de 2 oráculos para facilitar a escolha, para que você se conectasse com a melhor opção para você e para agilizar também o vídeo. E a gente vai ver aqui sua alma gêmea, né? Independente de você já conhecer, ainda não ter conhecido, se você sente que é alguém, pode ser que você reconheça a descrição dessa pessoa, ou mesmo que você também não conheça ninguém, né? A gente vai ver aqui como você vai conhecer. E eu vou trazer aqui primeiro com essas cartas circunstâncias e características dessa pessoa. Depois a gente vai ver quando esse encontro vai acontecer e o que mais vier de mensagem. Então vamos começar aqui. A primeira carta que saiu desse oráculo foi a carta do inverno, espírito do inverno, né? Cuide das suas necessidades básicas, né? Com esse lobo representando aqui a... Curioso, agora que eu me dei conta de que no primeiro grupo saiu a loba, a mulher selvagem, representada por uma loba, e aqui saiu um lobo também de símbolo. Pode ser que as duas leituras estejam conectadas. Vamos ver. A segunda energia que saiu aqui é a da viajante. Se mova numa nova direção. E a terceira da senhora, a mulher. Aproveite o crescimento e desfrute
dos resultados ou das recompensas. Colha as recompensas, talvez, melhor traduzindo. Eu vou mostrar as outras cartas, depois eu falo de todas elas juntas. Eu tenho o lago, nesse outro oráculo astrológico, com o signo de peixes. A abundância. E a chama. E aí eu vou falar a mesma coisa que eu falei no primeiro, vou começar por isso, pra já tirar, né, do caminho. Não significa que é necessariamente esses signos, mas pode ser que seja, aqui apareçam, né, esses signos como uma confirmação para você, ou quando você vier a conhecer essa pessoa, você pode descobrir que ele ou ela tem esses signos fortes no mapa. Então temos peixes, Virgem e Áries. 3 signos aqui. Outra coisa que de cara já é uma informação de possivelmente quando vocês vão se conhecer é o inverno. Temos a própria carta aqui representando o inverno. Então pode ser aqui uma indicação de que vocês vão se conhecer nesses 3 meses que cobrem essa estação do ano. E aí, dependendo de quando você está assistindo esse vídeo, né, ele é um vídeo atemporal, mas o inverno está para chegar. Bom, agora vamos às características e circunstâncias que as outras cartas trazem, né, que as cartas trazem. Primeira coisa que me chama a atenção aqui é que essa pessoa pode ser alguém que viaja muito. Isso saiu no primeiro grupo também. Uma pessoa que viaja muito, ou vocês vão se conhecer durante uma viagem. Se você é alguém que costuma viajar, ou se você está planejando uma viagem, principalmente uma viagem no período do inverno, pode ser que vocês venham a se conhecer nesse momento. Vai depender, né, da sua vida. Pode significar aqui também viagens curtas. Você talvez, por exemplo, precisa se deslocar uma longa distância até o seu trabalho. Isso pode ser considerado uma viagem curta. Então, pode ser ou no caminho ou até no próprio trabalho. Isso vai funcionar só para algumas pessoas, obviamente, mas pode ser uma informação. Outra coisa que me vem aqui. Como característica, esse lobo me traz... Eu falei isso no primeiro grupo. O lobo é um animal que tem uma energia pra mim. Eu nem nunca pesquisei pra saber se isso procede, sabe? Se é realmente uma característica. Mas pra mim, os lobos, eles têm uma sabedoria muito grande. Talvez por conta do livro Mulheres que Correm com os Lobos, que eu falei no primeiro, citei também, sobre a mulher selvagem, né? Talvez por toda a questão envolvendo a mulher selvagem, né? Que ela associa o tempo inteiro à vida dos lobos. Ao longo do livro, né? Ela faz referência ao que seria o símbolo do lobo. Então me vem isso muito de sabedoria, de conhecimento, alguém que tem um conhecimento enraizado, muito profundo, alguém com quem você conversa e soa como uma pessoa muito sábia, ao mesmo tempo que uma pessoa bastante misteriosa. Os lobos também me trazem essa característica. Outra coisa que eu ia falar disso... os lobos são também animais muito... Eles são considerados, né, conhecidos por serem animais extremamente sociais. Eles precisam do bando, eles precisam do grupo. Então, como característica, pode ser uma pessoa que, ao mesmo tempo que é muito misteriosa, muito reservada, não se mostra de cara, né, pra qualquer pessoa. Ao mesmo tempo, alguém talvez muito aberto a trocas, alguém que lida bem em ambientes, se dá bem com muitas pessoas, né?
com o fato de estar em grupo. Não é uma pessoa tímida, retraída. Só é uma pessoa reservada. É muito diferente uma coisa da outra. Mas o que? Aqui a gente tem essa mulher aqui, com essas frutas na mão, ela passa uma energia de prosperidade, da colheita, né? De você colher os frutos, desfrutar. Uma pessoa como característica, uma pessoa bastante sensual, no sentido de, não uma pessoa vulgar, uma pessoa que gosta de desfrutar dos sentidos, usa os seus sentidos. O que isso quer dizer? Vou trazer aqui, se você já ouviu isso em algum lugar, né, a referência ao signo de Touro. São pessoas que gostam de usar os sentidos. Não é um signo que saiu aqui, saiu Virgem, mas que é um outro signo de terra. Mas os taurinos são conhecidos, né, o arquétipo de Touro, do signo de Touro, é conhecido por essa pessoa que gosta de comer muito, gosta de dormir, porque ele aproveita os sentidos do corpo, usa o corpo, desfruta do fato de ter um corpo. Então eu vou querer comer uma comida gostosa pra sentir o prazer de comer. Eu vou querer dormir porque me dá prazer, esse tipo de coisa. Aqui a sensualidade passa por isso, por usar os sentidos, usar o corpo, aproveitar o fato de estar encarnado na matéria, ter um corpo e usar esse corpo. É isso. Então pode ser uma pessoa que tem uma aparência muito bonita também. Mas de modo geral, aqui tá me vindo o que eu ia falar, na verdade, antes disso tudo, é que eu tenho essa mulher aqui com essas frutas e tal, que fazem essa referência a uma ideia de prosperidade, e eu tenho essa carta da abundância também. Então, como característica, uma pessoa que exala essa energia da prosperidade, uma pessoa generosa talvez, uma pessoa, como eu falei, aberta, né, para trocas, alguém que tem uma energia boa, que você fica do lado dela e se sente bem por estar ali. Não é aquela pessoa que parece que te suga a energia, uma pessoa mesquinha, uma pessoa que tem pensamentos obsessivos. É o contrário disso tudo. Uma pessoa muito leve, muito fluida e que aproveita os momentos, aproveita a vida, curte a vida, tem essa leveza. Também isso vem aqui com o lago. Essa carta do lago reforça isso tudo, inclusive essa questão da leveza, né, com o signo aqui de peixes. Esse lago aqui me passa essa ideia de abundância também, o fluxo aqui, né, tem as águas fluindo e vindo pro lago e virando o rio aqui também, e essa profusão de animais diferentes, me remete a isso, essa ideia também de prosperidade, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo aqui, né, a fauna e a flora aqui abundante, quer dizer, só a fauna. Bom, mas o que? Usando os arquétipos dos signos, vou começar pelo signo de Áries, que foi uma das questões que me chamou a atenção. A chama me remete a alguém que tem esse fogo interior muito vivo, sabe? Aquela pessoa que você conversa com a alma dela, aquela pessoa que se joga de cabeça nas coisas, ela tá 100% ali contigo. Então, pode ser uma pessoa muito intensa também, passar essa energia de alguém muito intenso. Mas porque se ela tá ali com você, ela tá 100% ali com você. Ela não tá pensando em outra coisa, ela tá aproveitando aquele momento com você. Isso é uma característica bem interessante de se observar, porque nem todo mundo é assim. Hoje em dia, cada vez menos pessoas são assim. Tá todo mundo sempre distraído, por exemplo, com o celular na mão. Mas aqui não, essa pessoa, ela esquece o mundo e vive só aquele momento ali com você, sabe? É o mundo de vocês que se constrói. Tem a questão da intensidade, esse fogo ariano aqui. Temos
aqui com Virgem. O signo de Virgem me remete sempre a alguém organizado, não metódico aqui. Alguém que, como característica, eu vou trazer isso aqui como o oposto, o que essa pessoa não é. Sabe aquela pessoa que a vida é uma bagunça? Que, por exemplo, a casa dela reflete a bagunça que é a vida dela, então tá tudo fora do lugar, é uma zona, parece que passou um furacão. Essa pessoa é o oposto disso. Mas não que eu seja uma pessoa muito metódica, sabe? Que isso precisa estar aqui, se você colocar aqui já tá errado, não é isso. Mas é alguém que consegue coordenar a própria vida, por isso se torna essa pessoa abundante, né? Porque ela tem essa visão do todo e do que precisa ser feito, uma pessoa prática, objetiva. E Peixes traz pra gente, aqui o lago remete nessa questão de prosperidade. Uma coisa que me ocorre de falar duas coisas. A primeira, já passo logo por ela, pode ser uma pessoa, e você também, uma pessoa bastante intuitiva, conectada com o inconsciente, com esse plano sutil. Mais ou menos isso. E a outra coisa, que era o que eu ia falar em outro momento, é que aqui eu tenho, não é referência a todos os signos, mas eu tenho aqui uma águia bem pequenininho. Eu tenho uma águia que eu sei que é a águia que está na carta de Escorpião. Eu tenho aqui o centauro, que é o símbolo de Sagitário. Tem os diamantes, que se eu não me engano é uma carta de Aquário. E isso é uma característica que costumam dizer sobre o signo de Peixes. Ele é o último e por isso ele traz um pouquinho de cada signo que passou antes dele. Então, ao mesmo tempo que ele é muito fluido nesse sentido de ele tem vários lados, uma personalidade fluida e adaptável. Aqui a gente pode estar falando tanto da pessoa quanto de você, de pessoas muito adaptáveis, que se adaptam a qualquer circunstância. Mas também a questão da sabedoria. O Peixes passou por todas as casas, né? Ele evoluiu, ele cresceu. A cada nova casa, cada novo signo, um novo desafio. Então ele foi recolhendo conhecimento de cada um dos outros arquétipos para se montar, para ser quem é. Então, Peixes é um signo, é o mais velho de todos eles, né? E por isso, tecnicamente, o mais sábio. Então, talvez eu falei um pouco disso sobre o lobo, né? Foi uma característica que me vem aqui com o arquétipo do lobo. Então, uma pessoa possivelmente muito sábia. Ou que... A frase que me veio aqui foi: ou que vai te ensinar muitas coisas. Talvez alguém que te ajude a trabalhar suas questões, trabalhar as suas questões que envolvem a prosperidade. E sobre lugares, aqui não me vieram muitos lugares, né, de onde vocês podem se encontrar. Me vem bastante, assim como no primeiro grupo, lugares externos. Porque eu tenho aqui essa mulher que está no meio de um arbusto aqui, uma floresta. Tem esse lago, que também é um lugar aberto. E eu tenho a viajante, que remete a lugares exteriores, né? É um outro lugar. Mas o que tá forte aqui é essa questão de viagem. Ou viagens curtas, ou uma viagem planejada em lugares externos e o inverno. Vamos ver agora aqui mais o que vem. Vou deixar o quando pro final. O que mais você precisa saber sobre como você vai conhecer um cabelo? A sua alma gêmea. E aí, se você já conhece, se eu trouxe características de uma pessoa que talvez você já conheça, a gente pode estar falando aqui de um reencontro, quando vocês vão de fato se reencontrar ou se reconectar. Eu tenho o 3 de copas, o cavaleiro de copas e o 7 de copas.
circunstâncias que me ocorre aqui não necessariamente vai ser para todo mundo, mas a primeira coisa que me veio aqui sobre esse 7 de copas, vou mostrar já. Vou tirar mais uma carta só. 10 de espadas. Esse 7 de copas aqui me faz pensar que pode ser que você esteja num momento, você ou a outra pessoa, vivendo várias coisas, com opções, sabe? Um momento em que você ou o outro esteja com vários contatinhos, sabe? Tenha a opção. Você tem essa pessoa, você conhece essa pessoa, ela te interessa, mas você também tá saindo com uma outra pessoa. Pode ser algo assim. Ou significa aqui para alguns também que você vai ficar em dúvida. Talvez seja um momento em que você tenha alguém e aí essa pessoa surge. E aí você fica em dúvida. E agora? O que eu faço? Quem eu quero? Com quem eu fico? Pode ser um momento em que você vai precisar escolher, fazer essa escolha. Ou pode ser a outra pessoa também que vai estar nesse momento de escolher. Vai ter alguém, outra possibilidade, tanto para você quanto para o outro. Vou usar a outra pessoa como exemplo, mas serve para você. A pessoa tá no relacionamento, te conhece, e aí se coloca naquele momento de, e agora? O que eu quero? Quem eu quero? Eu tenho meu relacionamento, mas essa pessoa me desperta algo. Vou atrás de ver o que isso significa? Momento de dúvida, de escolha. Inclusive porque aqui a gente tem o 3 de copas. 3 pessoas, né? Pode ser aqui um triângulo. Não necessariamente um triângulo vivido, né? Real, assim. Pode ser que você não entre num relacionamento com uma pessoa já comprometida. Mas pode ser que essa pessoa esteja nesse momento de, e agora? Termino, fico, o que eu faço? Pode ser. 3 de copas também me traz assim, para algumas pessoas, como possibilidade. Um evento de circunstância, né? De, por exemplo, um evento, uma festa, algum momento em que você vai estar comemorando algo. Pode ser festa mesmo, por exemplo, casamento de alguém, um aniversário, um evento do seu trabalho, sei lá. Mas pode ser também uma comemoração pessoal. Ganhei uma promoção no meu trabalho, tô feliz da vida. E é por esse momento em que você conhece essa pessoa. Pode ser num momento assim, acabei de ser promovida, vou sair para comemorar, vou para uma festa, vou para um bar. E nesse bar você conhece essa pessoa. Pode ser direto assim, mas também pode ser o período. Acabei de ser promovida, minha vida tá mudando, sabe? Eu tô caminhando. E aí tem esse encontro. Pode ser o momento, não um evento especificamente. Reforçado por essa carta do 10 de espadas, que sempre me remete a sair de algum lugar. Essa carta me traz muito isso. Porque sim, essa carta nesse tarô me faz sempre pensar em alguém saindo de algum lugar. Ela tá aqui caminhando, indo em direção a um outro lugar. Um lugar melhor, um lugar onde ela se sente mais livre. Porque esses pássaros aqui também sempre me chamam a atenção. Então, saindo de algo, se direcionando para um outro lugar, um outro momento na sua vida. Pode ser um relacionamento, você ou a outra pessoa. Pode ser isso que eu falei de alguma coisa mudou, pode ser uma mudança de casa, né? Se a gente tem o viajante aqui, também pode ser alguém que está se mudando. Um deslocamento, eu saio daqui e vou para cá. Pode ser isso também. Então pode ser uma mudança de casa, de estado, de cidade, de, sei lá, de país. Pode representar. E sempre, né, assim, mesma coisa que eu falei no primeiro grupo. Como eu sei o que é pra mim? Primeiro que você sente que é, né? Se vai ressoar com você do tipo, acho que é isso. Mas também, por exemplo, você tá muito feliz na sua casa, você não tá pensando em se mudar,
Nunca passou isso pela sua cabeça, então essa mensagem não é pra você. É assim que você sabe o que é e o que não é. Agora, se você já estava pensando, tenho essa vontade, em algum momento eu vou olhar com mais carinho pra isso. Possivelmente, no momento em que você começar a pensar sobre isso, ou até no momento que você fizer um movimento de mudança, vai ser o momento que você vai encontrar essa pessoa. É assim que você descobre se isso é pra você. E aí, por fim, a gente tem aqui o Cavaleiro de Copas. Minha bateria está acabando. Primeira coisa que me vem é: essa pessoa tá chegando. Esse encontro aqui, ele tá pra acontecer. A gente vai ver agora o tempo. Quando que você vai encontrar essa pessoa? Mas o Cavaleiro, né, é alguém que se desloca, reforça a mensagem que eu acabei de falar, mas é também alguém que tá chegando, alguém que tá vindo te oferecer os sentimentos. Pode ser alguém que você... Eu falei aqui... Não foi nesse grupo. Foi nesse grupo. Alguém sensual, falei isso aqui. Alguém que te desperta, né, a chamar a atenção. Pode ser alguém que tem aquele ar conquistador. O Cavaleiro de Copas, ele tem isso. Ele tem aquela lábia, né? Ele sabe conquistar, ele sabe o que falar pra te atrair, te conquistar. Então, pode ser uma característica aqui. Ele traz esse buquê de rosas na mão, né? Ele sabe o que falar, ele sabe o que oferecer, ele sabe como chegar em você, o que ele precisa falar. Ele tem... Não que ele tenha frases feitas, mas ele sabe o que ele precisa dizer para conseguir o que ele quer. Que no caso é você. Vamos ver o tempo. Quando isso vai acontecer? Cavaleiro de Copas, a gente precisa tomar um certo cuidadinho com ele. Eu não gosto muito de falar isso, não. Eu pontuo. Porque é importante deixar no ar. Mas não se prenda a isso. O Cavaleiro de Copas, ele tende a ser... Sabe aquele termo Dom Juan? Nesse tarô aqui, esse Cavaleiro de Copas me remete a essa ideia, essa pessoa, né? O Dom Juan é aquele que conquista. E ele conquista. Bom, minha bateria acabou. E aí eu ia falar das duas cartas que eu tinha tirado aqui, que são o quando. Quando vocês vão se conhecer. Eu tava falando alguma coisa sobre o Pajem de Copas. Eu ia falar alguma coisa sobre ele, mas eu precisei pausar pra carregar e aí eu me esqueci o que eu ia falar. Enfim, vamos seguir. Provavelmente não era pra eu passar essa mensagem. Vamos seguir. Eu tenho aqui o 8 de espadas e o Pajem de Paus. E aí, como eu tô olhando aqui para uma janela de tempo, o Pajem ele não traz nenhuma referência, além do naipe, né? Que são aqui a questão de dias. Então, o Pajem é uma energia inicial, seria a referência à criança, né? Então é algo... Bom, uma criança, né? O Pajem, mais um naipe que tem uma energia rápida, de movimento rápido, que é o fogo, que seriam dias. Então eu diria que logo, esse encontro vai acontecer em breve. E isso é relativo, obviamente, né? Mas, como eu disse, por exemplo, o inverno está se aproximando. Então pode ser que esse logo seja exatamente um reforço dessa mensagem de que é no período do inverno. Se você está vendo o vídeo num outro momento, isso aqui pode significar outra coisa, né? Se já passou, acabou de passar o inverno, então é só daqui a um ano, isso aqui significa outra coisa. É uma energia rápida. Quando sai algo assim que não me traz um número, as cartas da corte ou os arcanos maiores que não trazem a indicação do que seria mês, dia, eu tendo a interpretar como tempo divino em ação.
não tem exatamente um momento certo para isso acontecer, mesmo que a gente tenha falado algumas possibilidades. É muito mais do estado interior de cada uma das partes envolvidas, que vai ditar o quando. Então esse rápido que eu tô falando pode ser uma semana, pode ser um ano, e ainda assim ser rápido. Mas a outra carta que eu tenho aqui é o 8 de espadas. Espadas é um naipe que me faz pensar em semanas. Então, 8 semanas para você como uma possível data para você começar a se aproximar da energia dessa pessoa. Mas lembrando que a gente também tem esse pajem aqui, que faz essa referência a um momento de circunstâncias e não tempo cronológico do calendário, né? E é isso. Além disso, que eu posso falar também é que esse próprio 8 de espadas aqui traz essa pessoa amarrada. Ela tá presa, ela se vê num espelho, presa, amarrada, limitada, travada. Então tem alguma coisa que precisa ser liberada, libertada. Alguém precisa se libertar de algo aqui. Se não é você, é a outra pessoa, que, como eu disse, pode estar num relacionamento, encerrando esse ciclo. E aí é uma questão de karma. Karma sendo cumprido. Esse relacionamento precisa durar o tempo que for necessário para que cada uma dessas duas pessoas lá trabalhem as suas questões, se curem, passem por esse processo pessoal deles lá, de cada um. Então aqui, se você está só, né, solteira, provavelmente estamos falando da outra pessoa, da sua alma gêmea, que está finalizando, encerrando o relacionamento, finalizando esse ciclo, se libertando, curando algumas questões que dizem respeito à mente, ao intelecto, a questões mentais dessa pessoa sendo trabalhadas. E aí a outra carta, bom, eu trouxe aqui essas duas cartas como tempo, né? Mas eu também interpreto a mensagem que elas trazem. É isso que eu tô fazendo. A outra carta que a gente tem nesse, né, esse pajem, é bem interessante aqui essa dupla, porque eu tenho uma pessoa amarrada, totalmente amarrada, de mãos atadas e venda nos olhos, e aqui eu tenho o oposto, uma pessoa totalmente livre, aqui nesse movimento, jogando aqui o bastão aqui pro alto, feliz. Ela tá com uma expressão muito boa, muito feliz, num movimento muito livre. Então, reforçando, né, uma liberação ou uma libertação precisa ser feita, precisa ser concluída, porque talvez essa pessoa, ou você, se for o seu caso, já esteja percebendo que esse momento aqui talvez seja necessário. Assim, pode ser que esse relacionamento... Existem várias possibilidades, eu não tô fazendo uma leitura exclusiva, né? Então pode ser aqui para algumas pessoas que a outra pessoa lá tá naquele momento de, bom, meu relacionamento tá super ok, nada tá acontecendo, eu não tô pensando em terminar. É um estágio. E aí essa pessoa começa a perceber que tem alguma coisa que precisa ser transformada ali. Tá no estágio inicial. Pode ser que essa pessoa já esteja percebendo que as coisas não estão bem, que tá se aproximando de um possível fim, sabe? Ela já tá, de alguma forma, ganhando consciência, ou já tem consciência de que as coisas não estão bem e alguma coisa vai acontecer ali. Então, vai culminar nesse ponto, né, nesse momento de libertação, de sair daquilo. Falei sobre isso também aqui, né? O deixar algo para trás. Aqui pode ser um deixar. Se não for esse o caso, eu acredito que para a maioria das pessoas que escolheu aqui essa opção, essa outra pessoa está em um relacionamento. Eu tenho várias cartas aqui que trazem
uma ideia dessa mensagem. Mas se ela não estiver, por exemplo, descrevi aqui para você várias características de uma pessoa que você já conhece. E você sabe que essa pessoa está solteira. É possível. Nesse caso, ou em casos em que a outra pessoa não está em um relacionamento, essa libertação, essa transformação é interior. Talvez seja uma limitação mental. Alguém que pode, por exemplo, ser muito condicionada aos padrões familiares. É alguém que tenta agradar, por exemplo, pai e mãe, sabe? Aquela pessoa que faz tudo em prol do outro e se coloca em último lugar. Então, ou a família, né, de modo geral, alguém que precisa atender às demandas da família antes de olhar para si. Então, precisa de um trabalho aqui de libertação desse padrão, desse comportamento dessa pessoa. Alguém apegado, muito apegado à família, por exemplo, que se fecha para um relacionamento por estar olhando demais para a família. É possível. Então são questões assim de consciência, questões mentais. Podem ser crenças, podem ser traumas, podem ser diversas coisas, mas tudo isso dentro, sabe? Não em um relacionamento. São questões interiores dessa pessoa. Pode ser isso. Para quem sabe que a outra pessoa, né, reconheceu alguém aqui e sabe que essa pessoa está solteira. Mas ela precisa deixar ir algo. Deixar algo para trás. Situações, pessoas, lugares. Para que essa pessoa se torne esse cavaleiro aqui, que vem para você, vem para o seu lado, te oferece o coração, sabe? Se apresenta para você. Se torna, né? Deixa de ser o pajem, que seria uma energia mais infantil, mais imatura, se torna um cavaleiro que ainda tem uma certa imaturidade, mas ele é dinâmico, ele faz acontecer, ele vai atrás, ele chega junto. Seria isso. Até que essa pessoa amadureça e se torne um rei. E é engraçado porque eu tô falando isso e uma das primeiras características que eu trouxe era de uma pessoa mais sábia, né? Tô olhando aqui, bati o olho na carta do lobo e uma coisa não tem nada a ver com a outra, sabe? Pode ser que essa pessoa aqui, ela tenha trabalhado muito questões nela que dizem respeito a uma área da vida, mas em outra ela é mais imatura. Por exemplo, é uma pessoa que nos relacionamentos não conseguiu se desenvolver, então é uma pessoa que ainda tem muitas feridas, muitas questões, muito apego, por exemplo, mas profissionalmente é um ótimo profissional, né? É alguém que, por exemplo, usando, né, a ideia que eu trouxe, uma pessoa muito sábia, é alguém que consegue olhar o problema do outro e resolver e enxergar uma saída para aquela pessoa. Tem a alma de terapeuta, né, de psicólogo, por exemplo, vai conseguir dissecar o problema do outro, mas na própria vida não consegue fazer isso em alguma área. Mais ou menos por aí. Então pode ser uma pessoa que tem bons conselhos, tem muita sabedoria, mas ainda assim é um ser humano e tem as suas falhas, tem pontos que ainda precisam de cuidado dentro de si. E aí aqui pode ser, por exemplo, numa questão que diz respeito a relacionamentos afetivos. Mas aqui, né, tem vários pontos que você precisa conectar para ver se a mensagem é para você. Pode ser que uma coisa sirva e outra não. Enfim. Como eu acesso muitas energias, eu tô trazendo todas as possibilidades que vão vindo. Se me vem à mente é porque vai servir para alguém. Vamos ver uma mensagem final aqui, o que você precisa saber sobre essa conexão. Finalizamos com a carta das flores. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz no primeiro grupo.
porque eu olhei lá, então eu acabei olhando aqui também, e essa carta é a de número 9. Na numerologia, o número 9 é o último, né? Que representa o final de um ciclo, uma finalização, um encerramento, um ciclo sendo finalizado. Os números 9 na numerologia, o número 9 na numerologia traz isso de mensagem. Então, reforço, em cima de reforço aqui de uma ideia de que algo precisa ser finalizado. Mas essa finalização dá lugar, quando ela acontece, quando ela se cristaliza, consolida, esse ciclo ficando para trás, um novo muito melhor, muito mais bonito, muito mais próspero, muito mais feliz se inicia, que é essa carta aqui, que traz essas flores. É o jardim que traz aqui mais prosperidade, né? Essa ideia de felicidade plena, de abundância. Isso surgiu aqui na leitura, em outras cartas, e está repetindo aqui. E para você, como mensagem, eu vou aproveitar ela para te trazer uma mensagem, né? De como você age daqui para frente, né? Para que você se aproxime dessa pessoa, esse processo interno, é você buscar, olhar, acho que falei isso aqui em algum momento, buscar esse olhar para as suas crenças que dizem respeito à prosperidade. Trabalhar esses conceitos dentro de você, né? Olhar, observar os seus comportamentos, as suas atitudes na sua vida, que talvez estejam apontando, mostrando que de alguma forma você está vibrando na escassez. Então, é aqui um recado sobre você trabalhar isso dentro de você. Porque se a gente tem, né, a outra pessoa, alguém que vibra essa energia de prosperidade, de abundância, mesmo que tenha seus problemas, né, a gente tem nossas falhas, mas somos múltiplos, a gente tem muitas camadas. Então, de modo geral, aqui é uma pessoa que vibra na prosperidade. São energias que tem aqui em várias cartas. É uma energia que tem aqui em várias cartas. Então, talvez, se você não se reconhece nesse mesmo lugar, se você observa alguns comportamentos seus, alguns pensamentos, vou trazer um exemplo muito básico, muito bobo até. Você é uma pessoa que sempre que vai no restaurante, é um exemplo clássico esse também, né? Aquela pessoa que quando entra no restaurante não olha o que você quer comer, você olha a coisa mais barata. Isso é um pensamento de escassez. Eu preciso tomar cuidado para não perder e não gastar tudo que eu tenho, porque eu não vou ser capaz de conseguir mais. É isso que está por trás desse tipo de pensamento. Então, é olhar, observar os seus comportamentos e ver se você não está nesse lugar de um pouco mais de escassez e menos de prosperidade, para que você comece a buscar formas de trabalhar a prosperidade na sua vida, porque é assim que você se alinha a essa pessoa, é assim que você começa a ficar ali no mesmo nível e favorece esse encontro, favorece esse momento em que um cruza o caminho do outro. É isso que está nas suas mãos, é isso que você pode fazer para facilitar isso aqui. Não tem como vocês se perderem, né? Esse encontro não acontecer. Mas, como a gente viu aqui já na questão do tempo, o tempo aqui não é quando, o tempo aqui é o como você vai estar, você e a outra pessoa vão estar. Então, isso tem uma importância ainda maior para você, para vocês. E é isso que eu tenho de mensagem sobre o como você vai conhecer e reconhecer a sua alma gêmea. Espero que eu tenha colaborado, trazido um pouco de clareza para que você consiga reconhecer essa pessoa. Desejo sucesso nesse encontro, né? Que corra tudo bem. E vou finalizar sua mensagem, sua leitura aqui. Muito obrigada por me permitir acessar a sua energia. Te convido a se inscrever no canal, caso você ainda não tenha feito isso. E eu espero te ver no próximo vídeo. Até lá!